Muito bem, pessoal, vamos começar então. Eu tenho aqui para apresentar para vocês as estruturas do que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? Deixa eu só abrir aqui. Essa é a disciplina Introdução à Educação Especial, tá? Ela é voltada a vocês terem uma noção de como é que a gente deve proceder, como os professores devem proceder no caso de da gente ter acesso a estudantes que eles têm necessidades especiais. E daí a gente precisa compreender que assim, isso é absolutamente necessário para os professores, em todos os níveis. Não só no ensino fundamental, não só com as crianças, não só com os adolescentes, mas com todo mundo. Porque eu acho que não foi a turma de vocês. Eu não me lembro se foi a turma de vocês que tinha um rapaz que tem deficiência visual. Aliás, eram dois. Era a turma de vocês que tinha o O que Jackson, era da nossa turma era o Jason, Jason, isso aí mesmo. ele Ele passou para saiu, a né? turma de 2019. Ele caiu de turma, né? Foi. Pois é. No caso do Jason que vocês conviveram com ele no início, né? Ele tinha uma outra garota também, eu não me lembro como era o nome dela, que eles Era a dois, Graziella. Graziella, eles dois, eles foram orientados para me procurar. Eu me ofereci para ajudar no processo de inclusão deles nas disciplinas e tal, e tudo mais. Eles evitaram. Graziella. Graziella, pois é, eles evitaram. Eu fui atrás, mas aconteceu que eles não me procuraram. E por vários motivos aconteceram várias situações e é assim, eu não esqueço da preocupação dos professores, que era uma só. Como é que eu vou passar a minha prova para esses garotos? Era só essa a preocupação. Ninguém se preocupava com a atividade, ou com a metodologia, ou com o acesso deles aos materiais. Ninguém perguntava nada. A única pergunta é: como é que eu vou passar minha prova para eles? Então, isso só revela uma situação. Nós não estamos preparados para atuar em nenhuma atividade com alunos especiais. Nem no ensino superior, nem no Professor, ensino licença. médio. Oi? O senhor não vai gravar a aula? Sim, então, aí o que acontece? A gente precisa compreender quais são as necessidades, não nossas, dos alunos. A gente precisa compreender a partir deles, não da gente. Não é a minha metodologia, não é a minha prova, não é a minha aula, não é o eu. É como é que são as necessidades do outro, simplesmente. É a gente se dispor ao outro. É um exercício de solidariedade, coisa que a gente não faz na matemática, porque a gente joga para o aluno a responsabilidade dele dar conta de aprender e reproduzir aquilo que a gente acredita que seja o certo. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui os elementos da disciplina para a gente ir discutindo, tá ok? A disciplina é licenciatura, Fundamentos da Educação Especial, tá? A ementa da disciplina, ela trata de delimitação de conceitos da educação especial, considerações, terminologias e metodologias em educação especial, o movimento da escola inclusiva, tipos de necessidades educacionais especiais, os profissionais frente à diversidade, diversificação curricular, estratégias de atenção à diversidade em sala de aula, sistema Braille, processo de leitura escrita do sistema Braille, língua brasileira de sinais Libras, TADOMA, recursos
técnicos e tecnologias para o ensino da matemática em educação especial. Então, assim, esses são os tópicos que são básicos para a gente trabalhar, que estão relacionados à ementa da disciplina, ok? Os objetivos da disciplina: saber apresentar os conceitos e fundamentos da matemática a partir do uso de recursos apropriados à educação especial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é: os conceitos matemáticos, eles são necessários à compreensão de todas as pessoas, não simplesmente porque elas vão ser matemáticos na vida dela. A gente tem que superar essa ideia. As pessoas têm que ter um conhecimento básico de matemática. Não porque elas vão resolver problemas matemáticos, mas porque elas vão viver, simplesmente. E as pessoas que apresentam necessidades especiais, elas também têm direito a desenvolver as suas atividades comerciais, atividades de estudo, atividades de aprendizagem, tudo isso. Então, isso faz parte do nosso processo de trabalho. A gente não tem que pensar o tempo todo que todas as pessoas que chegam na nossa frente para aprender matemática serão matemáticos. A gente tem que superar essa ideia. As pessoas, elas estão na escola para viver a vida delas, porque é obrigado a estar na escola. Porque se a escola não fosse obrigatória, vocês não teriam emprego, que as pessoas abriram mão da escola. Elas iam trabalhar, iam vender coisa na feira, elas iam abandonar o estudo, principalmente porque a gente não leva isso a sério. Educação não é prioridade, ela é obrigação. E é um tipo de obrigação que as pessoas, os pais, são obrigados a levar os filhos para a escola, caso contrário eles serão presos. E se eles pudessem abrir mão dos filhos irem para a escola, eles abririam. Tenho certeza, é por isso que existe essa lei. Então, os nossos objetivos, eles têm que ir além do que a gente acredita que seja para a disciplina. Então, continuando: compor planejamento didático metodológico para o ensino da matemática que considere as necessidades especiais dos educandos em sala de aula, a partir da proposição de atividades e construções de material didático. Esse é um outro ponto que tem que ser entendido da seguinte maneira: não é preciso você dar uma aula só para um aluno de educação especial. Você precisa compor uma aula que seja para todos, incluindo esta pessoa. Só que ela tem prioridade. Se você faz com que ela compreenda, os outros também compreenderão. Da mesma maneira que se você faz para os outros, ela também compreenderá. Então o processo de inclusão vai muito além do que você usar um material específico para uma pessoa com necessidades especiais específicas. Porque a gente vai observar que essas necessidades especiais não são só físicas. Elas são psicológicas, elas são sociais. Então, alunos que, por exemplo, sofrem violência doméstica, eles exigem também um tratamento especial. São pessoas com baixa estima, são pessoas que elas não são levadas a sério, são pessoas que crianças que na faixa escolar, elas têm que chegar na escola cedo, então elas não têm direito ao banheiro da casa. Quem tem direito ao banheiro da casa são as pessoas que vão trabalhar. E ela vai buscar o banheiro da escola. Então muitas vezes ela chega atrasada porque não tem ninguém para levar ela, ou ela não pode tomar café, essas coisas. Tudo isso são necessidades especiais dos nossos alunos, que a gente não considera. Outra situação: identificar os principais estudos e suas obras que colaboram com a implementação de práticas educativas para o ensino das disciplinas escolares, evidenciando respeito à diversidade, coisa que nós estamos cada vez mais descartando das nossas vidas, tolerância ao tempo de aprendizagem, visando a superação dos bloqueios de compreensão dos conceitos. Simplesmente porque o nosso exercício de formação da cidadania é em cima da meritocracia, que a gente tem que superar isso completamente. E nós que somos professores, ou vocês que serão professores de matemática, vocês têm que aprender a humanizar o coração de vocês, porque caso contrário, vocês serão treinados para serem bloqueadores sociais das pessoas. Então a gente vai discutir essas coisas nessa disciplina. Como é que você se torna mais humano
diante das necessidades das pessoas, independente se as necessidades delas sejam visuais, físicas, auditivas, de locomoção, psicológicas, interação, tudo isso. Nós teremos esses 6 tópicos de estudo: a história da educação especial, a classificação das necessidades especiais, Libras, Braille, Tadoma, recursos didáticos para educação especial, a inclusão e as práticas educativas para a educação especial, o ensino da matemática na educação especial e a avaliação da aprendizagem na educação especial. As nossas aulas serão expositivas e dialogadas com a construção de propostas metodológicas para a sala de aula. Nós teremos os seguintes instrumentos de comunicação, tá? Veículos, na realidade, de comunicação. A página da disciplina no SIGA, onde já está lá disponível o material da disciplina, esse planejamento aqui ele já está disponível lá no SIGA, vocês podem baixar. A sala virtual do Google Meet, que depois eu vou mostrar para vocês como é que ela está funcionando. E quem nunca teve acesso, eu vou mostrar como é que você vai ter o acesso. A sala do Google Education, perdão, a sala do Google Meet é a que a gente está agora. A sala do Google Education é essa que eu falei para vocês, onde vocês vão encontrar os exercícios e as atividades que serão desenvolvidas na disciplina. A sala de estudo do site do LEMAT, que eu vou mostrar também como é que vocês... no caso é essa sala que vocês acessaram para estar aqui agora nessa atividade. E a sala de estudo, na sala de estudo do LEMAT, vocês também terão vídeos, terão apostilas, terão vários materiais que vocês vão estudar, que vocês terão acesso. E o grupo do WhatsApp, que eu acho que a gente vai ter que montar um grupo, tá? Para a gente se comunicar através, de maneira rápida, certo? E os materiais que vocês vão mandar para mim, que vocês vão produzir na disciplina, eles não serão mandados pelo WhatsApp, eles são todos desenvolvidos na sala do Google Education, tá? Continuando. Essa daqui é uma bibliografia básica que a gente vai usar, mas a gente tem outros materiais também que eles estarão disponíveis, tá? Deixa eu ir aqui para da nossa programação diária. Então hoje a gente está fazendo a apresentação da ementa da disciplina, do planejamento e das avaliações que eu vou mostrar agora para vocês. Depois a gente vai definir alguns temas de trabalho das equipes que vão apresentar um seminário e fazendo também a apresentação dos tópicos que serão discutidos ainda hoje. Depois a gente vai para o estudo dos tópicos. Então, na próxima aula nós teremos a história da educação especial, tá? Tratando da história na educação especial no Brasil, que é a base da legislação. Depois a gente vai, no dia 18, para a segunda parte desse tópico 1, que são as perspectivas sobre a educação inclusiva. É um desafio. Depois a gente vai para o tópico 3, que são as Libras, o Braille e o Tadoma, os recursos didáticos na educação especial. A gente vai dar continuidade nesse tópico no dia 8, já trabalhando com o Tadoma e o Braille. E depois, ainda nesse mesmo tópico, a gente vai tratar dos recursos de educação especiais com materiais concretos e jogos, atividades lúdicas e tudo mais. No dia 22, a gente vai para o tópico 4, que é a inclusão e as práticas educativas para a educação especial, dando continuidade no dia 29 para a continuidade nesse tópico, já tratando dos desafios do ensino da matemática na inclusão de alunos especiais. No dia 6 de maio, passei aqui uma coisa. No dia 8, aqui no dia 8, nós temos no dia 8 nós temos a apresentação do seminário da primeira equipe, tá? A gente vai, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os temas que serão trabalhados por essas equipes, tá?
E em seguida, no dia 22, a gente tem a segunda equipe trabalhando, tá? E no dia 6 é a terceira equipe, que é quando a gente vai trabalhar aqui o ensino da matemática na educação especial, tá? Tratando de vários tópicos. No dia 13, a gente vai tratar das atitudes do professor de matemática frente aos desafios da educação especial. Tá? No dia 20, a última apresentação de seminário, que é a equipe D, no ensino da matemática relacionando o planejamento de práticas educativas. Tá? No dia 27, a gente tem o tópico 6, que já trata da avaliação. Então, a avaliação nós vamos tratar em 3 aulas, no dia 27, no dia 10 e no dia 17. Tá? E esses tópicos relacionados à avaliação, nós vamos trabalhar bastante exercícios e processos de como é que a gente constrói uma aula, incluindo as situações que são relacionadas aos alunos portadores de necessidades especiais. E no dia 17 será aberto para vocês no Google Education uma avaliação escrita, que vocês vão desenvolver essa avaliação. Vocês terão uma semana para desenvolver essa avaliação e entregar no dia 24. Tá? Ainda aqui no calendário, no dia 29/4, vocês terão tem que fazer a entrega de um texto resumo de alguns materiais que serão disponibilizados para vocês fazerem um estudo e fazerem um resumo apresentando o resultado no Google Education. Vou mostrar para vocês no processo de avaliação, mas a entrega está marcada aqui para o dia 29 de abril. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, o processo de avaliação. Os alunos apresentam elementos de domínio teórico prático e atitudinais, evidenciando as relações interpessoais nas atividades coletivas e de compreensão dos desdobramentos teóricos nas produções individuais. A avaliação do rendimento dos alunos será desenvolvida de maneira contínua e diversificada, utilizando 6 instrumentos de avaliação: relatórios diários, seminário temático, texto de seminário temático, avaliação escrita, exercícios e resumos de texto. E resumo de texto, que é um resumo só, com pontuação descrita nos critérios a seguir. Tá? Então, o primeiro deles é o relatório. Vocês já fizeram, acho que, disciplina comigo. Não me lembro se vocês já fizeram disciplina comigo. Sinceramente, eu não lembro. Sim, professor. Já, né? Vocês já fizeram relatório, né? Eu acho. Se você já fizeram disciplina comigo, sempre peço relatório. As pessoas, eu acho que vocês já fizeram. Nesses relatórios, vocês serão avaliados da seguinte maneira: se vocês entregarem até a data, que é por exemplo, hoje nós estamos tendo a primeira aula. A próxima aula vai ser quinta-feira que vem. Até quinta-feira, até quarta-feira, vocês têm que ter entregue lá no sistema do Google Education. Vocês têm que ter registrado lá o relatório dessa aula. Tá? Então, se vocês entregarem até lá, vocês têm 1,5 ponto garantido. Aí vocês vão falar um pouco sobre os tópicos que foram trabalhados, a avaliação da aula do professor, fazer uma breve autoavaliação e também será considerada a estrutura gramatical do texto que vocês vão apresentar. Tudo isso tem uma pontuação de 10 pontos, eu não me lembro, são 15 registros de relatório que vocês vão fazer, que será um total de 150 pontos. Tá? E o que é que vai ser observado nessa representação dos seus relatórios? Tá? Você vai colocar lá o que compreendi da aula, o que ainda não compreendi,
a minha conduta durante a aula e sobre a conduta do professor na aula, tá? Ou seja, o tópico 3 ali será uma autoavaliação de vocês e o tópico 4 será uma avaliação do professor, tá bom? O seminário temático, serão apresentados por equipes definidas durante as aulas e cada membro da equipe deve participar de maneira ativa. Serão produzidos 2 produtos, um produto oral, que é a apresentação da aula com o uso dos slides, e o texto de apoio para a apresentação oral. Os tópicos que serão trabalhados pelas equipes e as datas de apresentação já estão definidas. A gente vai formar as equipes e vai fazer um sorteio para ver o que cada equipe vai trabalhar. Então a equipe A ela vai trabalhar a inclusão de portadores da síndrome de Down, tá? E vai apresentar no dia 8 de abril. O B, a equipe B, os alunos com deficiência auditiva e seus desafios na escola, no dia 24. C, os alunos com deficiência visual e seus desafios na escola. Ou seja, desafios de alunos com problemas auditivos, depois problemas visuais, tá? No dia 13 de maio. E no dia 27 de maio, finalizando, os desafios da escolarização de alunos com autismo, tá? E o que acontece? Cada um dos produtos que forem desenvolvidos, cada um deles vai valer 100 pontos. O total dessa atividade são 200 pontos, tá? E aqui tem a lista do que é que vai ser avaliado na apresentação de cada equipe. A equipe terá um período de 40 minutos para fazer a sua apresentação e serão organizados, no caso, 10 pontos relacionando a organização estética dos slides. No caso, a organização dos tópicos será 2 pontos, a estética dos slides 2 pontos, a oratória e a postura das pessoas que vão apresentar 4 pontos, a pontualidade no desenvolvimento da atividade 2 pontos. Essa pontualidade está relacionada ao seguinte: vocês têm 40 minutos para desenvolver a apresentação. Se fizer em 30 minutos tudo, tem 10 minutos ainda vocês não usaram, a equipe perde 2 pontos. Se é planejado para 40 minutos e você faz em 50, você está perdendo 2 pontos, tá? Ou seja, vocês têm que construir a coisa, têm que planejar a coisa para que ela aconteça exatamente em 40 minutos, tá bom? O domínio do conteúdo, que está relacionado a 20 pontos. Então, as argumentações serão com base na bibliografia que vocês vão apresentar do tema. É necessário o uso de referências, por ser uma atividade acadêmica, as referências têm que aparecer. Não pode ser chute, não pode ser coisa aleatória, improviso, não. Tem que ser uma coisa organizada, sistematizada. Os desdobramentos teóricos e a ampliação da discussão levam 5 pontos e a clareza e objetividade também 5 pontos. Tá? O que significa esse desdobramento teórico e ampliação da discussão? É vocês tratarem de situações que elas vão para além do que vocês viram lá nos livros, tá? Ou viram em artigos ou alguma coisa parecida. A criatividade e a atuação didática, serão 30 pontos. Então, criatividade no processo de abordagem do tema, clareza e objetividade na dinâmica utilizada e cumprimento dos objetivos da apresentação. Desdobramento temático e discussão com a plenária, ou seja, discussão com vocês, entre vocês, na apresentação para todos. Então, levantamento de questões sobre o tema de estudo. Vocês vão ter que fazer a apresentação de questões relacionadas ao que está sendo discutido. O desenvolvimento o envolvimento da plenária nas discussões sobre o tema, ou seja, fazer com que todos os que estão participando da aula tenham a possibilidade de dialogar com quem está apresentando. E o uso de estratégias para incentivar a participação da plenária.
fazer questionamentos, fazer algum tipo de atividade que envolva as pessoas para elas colaborarem, tá? Então, tudo isso vale 100 pontos. No texto, o texto ele deve conter as discussões, tá? Ele vai ter que ser ampliado em relação ao que vai ser apresentado oralmente, ou seja, o texto ele tem que ser mais consistente do que está sendo falado na apresentação oral. Ele é base para o que vai ser. Então ele é um texto mesmo. Não é escrever o que vai ser lido e as pessoas lerem no papel aquilo que ela está me entregando. Não é isso. É fazer um texto explicando o processo todo que vocês vão desenvolver. Tá? É um trabalho escrito. Ele está à parte, mas ele está incluído na apresentação. Ele é a base da apresentação. Então, ele tem, no caso, a pontualidade, ou seja, entregar antes da apresentação. Não adianta dizer assim, ah, professor, é porque a gente ainda não fechou, a gente vai apresentar depois entrega. Tá, pode apresentar, depois vocês entregam, só que vocês vão estar perdendo 10 pontos já. A gramática e a ortografia têm que ser consideradas. O domínio do conteúdo, 30 pontos. A ampliação do tema e o uso de referências, 20 pontos. E a abordagem e ampliação dos tópicos apresentados oralmente. Tá? Ou seja, aquilo que está no texto tem que ser falado. Não exatamente a mesma coisa. Pode ser adaptado, pode ser tratado de maneira oral um pouco mais expositivo, mas tem que estar lá. Tá? E a organização estética do trabalho, ou seja, a sua formatação. Tudo isso 100 pontos. Avaliação escrita. Tá? Vocês vão fazer uma prova, como eu falei, do dia 17 ao dia 24. Vocês terão uma prova que ela vai ter questões objetivas e questões subjetivas. Questões objetivas são 10 pontos. São 10 questões, cada uma valendo 10 pontos. E questões subjetivas são 5 questões, cada uma também valendo 10 pontos. Então a prova toda vai valer 150 pontos. Tá? Qual é a diferença aí entre uma questão objetiva e uma questão subjetiva? A questão objetiva vocês vão relacionar imediatamente aquilo que a gente vai estar discutindo. E as questões subjetivas elas vão exigir a opinião de vocês, a ampliação de leitura de vocês, algumas coisas relacionadas a coisas complementares. Tá? E aí o que acontece? Os temas da avaliação escrita eles serão definidos no início da disciplina ou no dia da prova. E no dia da prova será sorteado um dos temas para ser desenvolvido pelos alunos. Nesse caso, hoje a gente não vai estar discutindo isso ainda. Mas até lá eu vou colocando para vocês os tópicos que a gente vai trabalhar. E a gente, antes da avaliação, a gente faz o sorteio de quais são os pontos que serão abordados como temas da prova escrita. Tá? A realização de exercícios. Ao final de cada aula dessa, vocês terão uma bateria de exercícios. Tá? Eu ainda não acionei a bateria de vocês, mas eu vou fazer ainda hoje isso. Vocês terão 5 questões subjetivas e 5 questões objetivas. Cada uma valendo 10 pontos. O total desses exercícios serão 100 pontos. Tá? O processo de avaliação ainda tem o resumo de leitura. Esse resumo da leitura, ele é o seguinte, cada um de vocês terá um texto para vocês lerem e vocês vão fazer um resumo desse material que vocês vão receber. E eu ainda não disponibilizei lá na sala do Lemate os textos, ainda não. Mas cada um de vocês vai ter. Então é assim, eu acho que eu vou usar o mesmo critério que eu usei ontem para o pessoal da história da matemática, que é assim, o número de vocês que está na frequência do SIGA é um número que vai ser correspondente a um texto que vocês vão acessar e fazer a leitura e o resumo dele. Tá ok? E o que acontece é assim,
vocês vão baixar esse material, como eu já falei para vocês, tá? E peraí, estão me fugindo alguma coisa aqui que é... Sim, me lembrei. Eu vou fazer a lista, tá? Eu vou fazer a lista pegar a lista que está no Cigar e vou postar para vocês lá no site do Lemate, para que, se vocês ainda não sabem, porque geralmente vocês não têm acesso a essa lista, qual é o número de vocês na lista de frequência, tá ok? E no final de tudo, a gente tem essa estrutura de avaliação da disciplina. Os relatórios diários, que são 15 relatórios, tá? O seminário temático, que é um seminário, o texto do seminário, a avaliação escrita e a realização dos exercícios e o resumo de leitura dos textos, tá? E isso tudo vai dar pontuação de 600 pontos. Aí, como é que a gente vai ver, no caso, a classificação de vocês em relação à pontuação final? De 0 a 299, insuficiente. De 300 a 399, regular. De 400 a 499, bom. De 500 a 600, excelente. Tá? Então, esse é o plano de trabalho. A gente vai, com certeza, fazer a revisão disso tudo. E, na medida que a gente for desenvolvendo as atividades, a gente vai fazendo vencendo esses tópicos aí e adotando os nossos processos de avaliação, tá? Aí eu queria saber se vocês têm algum questionamento, tem alguma dúvida sobre algum processo, querem uma informação adicional. Podem perguntar. Querem fazer algum Professor, sobre o comentário? relatório. Oi? Sobre o relatório, que na disciplina passada a gente escreveu manualmente, né? Essa vai Professor, bom continuar dia. sendo manualmente ou pode ser digitado? Sobre. Só um instante. Quem é que está perguntando sobre o relatório? Ângelo. O Ângelo. Tá. Quem é que está perguntando agora? Tá, deixa eu falar logo pro Eu, Ângelo. Daniele. Daniele, o que era? Diga. Qual é a dúvida, Daniele? Eu queria saber, assim, se não tiver online no momento da aula, pode fazer o relatório depois, assistindo a aula gravada lá no Lemate? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a aula vai ficar gravada, né? De qualquer maneira, se você não tiver condições de assistir, a aula vai estar disponível. Eu acho que sim, pode sim. Pode sim. Agora, o que acontece? Tem que ser no prazo, né? Porque senão, o que vai acontecer é que quando a gente estiver lá na frente, aí a pessoa vai fazer 15 relatórios e não vai me entregar. Não vai entregar, tá? Mas de qualquer maneira, uma coisa que vai ter que ser respeitada é o processo de pontuação. Se entregar o relatório dentro do prazo, tem a pontuação, aquela pontuação do prazo, né? Caso contrário, não terá. E isso vai ficar registrado lá. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês como é que funciona isso, que é para responder o do Ângelo, tá? Tá ok, professor. Só um instante aqui que eu vou mostrar para vocês como é que tá o da... Como é que ele vai funcionar? Para vocês entenderem. Eu acho que tá todo mundo vendo aí, né? Essa daqui é a sala do Lemate, tá? Como é que você vai acessar? Sempre vocês vão acessar da seguinte maneira. Vocês podem ter acesso pela página principal do Jetnoma. Tá aqui o ministro de vocês dizendo que eles não têm soluções para tudo. Espero que vocês tenham sorte.
Então, é assim, tá aqui, Jetnoma, você, pela página inicial do Jetnoma, você tem aqui embaixo, disciplinas da graduação e da pós-graduação. Você deve ter feito isso aqui. Você acessando, você tem a sua disciplina aqui, clicou, aí você tem aqui a sala do Meet, sempre será por esse botão, não vai ser necessário eu mandar para vocês o código da sala, nem nada disso. Esse botão aqui sempre vai abrir a sala da aula a aula de vocês, tá? Aqui vocês têm o acesso a esse plano de trabalho que a gente está fazendo agora, tá? Que é só clicar, vocês vão baixar ele no PDF. E aqui o material que eu vou expor daqui a pouco, tá? Então aqui sempre vocês vão ter o material da aula naquele dia. Abaixo vocês terão aqui alguns vídeos que eles vão ajudar no entendimento de muitas coisas que a gente vai discutir na disciplina, tá? E por enquanto ainda não está aqui o material dos textos, mas eu vou mostrar aqui como é que está na história da matemática para vocês entenderem que será como o de vocês, tá? Os textos vão estar dessa maneira aqui, ó, textos para resumo. Aqui vai estar disponível a lista de frequência dos alunos, para você saber qual é o seu número, e você vai, de acordo com o seu número na lista de frequência, você vai ver o texto que está numerado aqui, tá? Vejo que não tem nenhum nome deles aqui, eu não sei quais são os nomes mesmo, e já coloquei aqui, mas eu não lembro. Então, você vai baixar, por exemplo, esse daqui. Você vai baixar o texto, ele vai estar em PDF, e ele está lá, o que é que você vai precisar fazer, tá? Isso aqui no caso de uma revista, ele vai estar dizendo lá de quais são os textos que você vai usar, tá? E aí o que acontece? Vocês vão escolher e fazer. Escolher não, vocês vão acessar de acordo aqui com o número, e acessar e baixar e fazer o exercício. Essa é a sala no caso da história. A sala da educação especial, eu já mostrei para vocês aqui, ela vai estar com outros materiais que eu vou adicionar aqui, ok? No Google Education, tá aqui, Fundamentos da Educação Especial, só que vocês não vão ver desse jeito, vocês vão ver dessa maneira, tá? E o que acontece? Aqui nas atividades, vão estar as atividades de vocês, para vocês fazerem os exercícios e os relatórios. Eu vou mostrar aqui como é que está o da história da matemática, que fica mais fácil. Então é assim, vai estar desse jeito. Exercícios da aula, os relatórios diários e o resumo de leitura. Vai estar dessa maneira. Aí, respondendo lá o Ângelo, os relatórios eles vão estar aqui. Vocês vão clicar e vocês vão preencher o relatório em um formulário do Google, tá? Tá aqui, a primeira coisa que vocês vão colocar aqui, o que compreende da aula. Você clica em cima e você vai digitar, tá? Mesma coisa segundo, mesma coisa terceiro, mesma coisa quarto. Depois você envia. Quando você enviar, esse material vai ficar ainda na plataforma do Google, mas ele vai ficar disponível para mim, tá? Na medida em que vocês forem enviando, vai aparecendo, porque o que acontece? Ele vai estar aqui disponível, deixa eu ver como é que eu vejo aqui, coloca aqui, as pessoas, vocês que estão aqui, vocês que estão lá na ficha de vocês vão aparecer neste lugar aqui. Deixa eu ver se vocês já, como é que está o de vocês, espera aí. Eu já mandei por e-mail para vocês o convite da sala e vocês têm que acessar no e-mail de vocês para vocês entrarem no Google Education. Então quem já está aqui, o Ângelo, a Ananda, a Suzane, o Renan, Daniele, Jaise, Rafaela, tá? Os demais, e o Emanuel, vocês têm que ver no e-mail de vocês, qual foi a data que eu mandei isso aqui? Eu acho que foi no dia 28. Dia 28. 28, né? Então vejam no e-mail de vocês no dia 28 que tem um link lá para vocês acessarem. O link vai acionar o botão de acesso de vocês.
Aí vocês vão entrar na sala e ter todas essas coisas. As notas de vocês, elas serão todas divulgadas aqui numa página que ela ainda vai ser construída, porque na medida em que a gente cria as atividades, as notas são estabelecidas aqui. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, a evolução da matemática, ela já aparece assim, ó. Relatório, está aqui, as notas que vão aparecer de quem apresentar relatório, os resumos, tá? Os exercícios, ou seja, vai ser formada uma planilha. Tá? Então não vai ser necessário ficar anotando em papel, carregando para cá e para lá, colocando no computador, porque da última vez eu coloquei muitos trabalhos no celular, eu perdi meu celular e perdi os trabalhos das pessoas. Depois eu fiquei andando atrás delas para pedir para elas mandarem para mim. Então nessa situação aqui não vai ter isso, tudo vai ser registrado aqui no Google Education. Professor, eu já consegui o contato da professora Madalena. Ah, que bom. O senhor quer que eu repasse no senhor ou eu falo com ela? O senhor fala com ela? Não, faz um contato inicial, explica a situação, aí depois aí eu falo com ela. Tu diz que sou eu do campus, eu acho que ela conhece. Se ela não me esqueceu de mim, por que será que meu computador resolveu não funcionar? Tá bom.